Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, Colossenses, carta que Paulo escreve aos irmãos de Colosso. Abri o capítulo 3, versículos 12 até o 14, amém? Quem achou, diga amém. A palavra vai nos dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14. E sobretudo, isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Nós temos já falado, na semana passada nós iniciamos a tratar o assunto do perdão. E isso é uma coisa que não é fácil, irmãos. É muito simples falar, é muito simples dizer, é muito simples falar, tem que perdoar, até que você seja a vítima. É fácil dizer que tem que perdoar quem matou, até que matem o que é seu. É muito difícil falar que uma esposa tem que perdoar o marido que traiu, até você ser a esposa traída. É muito fácil pedir para o marido perdoar a esposa que ele traiu, até ele ser o marido traído. E nós temos nesses últimos dias orado ao Senhor e pedido a Ele que, dentro desse momento de estudo, nós venhamos ser tocados pelo Senhor. Que a gente tenha realmente um coração aberto para que o Espírito Santo encontre espaço. Deus não força a entrada no nosso coração. A palavra já diz que Ele está à porta e Ele bate a porta para que a gente possa ouvir e abrir. Mas nós temos feito, eu acho que quase em todos os aspectos, fingindo que não está ouvindo e deixando Ele de fora um pouquinho. Sabendo que alguém está fora de uma casa e você estando dentro, você faz o que quiser. Você sabe que Ele está fora, mas ali você acha que Ele... Mas era bom que a gente se lembrasse que o Senhor Ele está em todos os lugares, que Ele vê tudo. E nós estamos tratando desse tema, perdão, que é algo que tem matado tanta gente. Muitas coisas estão acontecendo por falta de entendimento. Se lembrem que nós já falamos de fé, nós já falamos de arrependimento. E se você ainda não assistiu, volte lá atrás, assista, faça perguntas para si mesmo. Torne a sua vida uma vida realmente concreta. Sabe por que, irmãos, que o cristianismo é a religião que mais diminui no mundo? Vocês sabiam disso? Não sei se você sabia disso. É porque, teoricamente, ela não tem efeito. Teoricamente, é só um título. E todo título sem ação não faz sentido. E você não precisa ir longe. Basta você olhar para você mesmo, que diz que é crente. E você não conhece a Bíblia. Sendo que a Bíblia é a fonte de maior conhecimento dele. Basta você ver a dificuldade que você tem para fazer coisas simples, que é acordar de manhã e ter um devocional. Perceba, é por isso que nós falamos. Porque outras religiões que a gente critica, que nós criticamos de forma muito clara, eles respeitam as regras da religião deles. Eu me lembro que uma vez eu estava dentro do avião e tinha um judeu, e era o momento de... Ele era aquele ortodoxo, próprio ortodoxo, e eles têm os períodos. E ele levantou e começou a ler, e a aeromoça começou a gritar, irmãos, gritar, e ele lá calado, só aqui, ó. Quando ele acabou, ele só fechou e sentou. Perceba, ele estava causando um transtorno, todo mundo estava olhando para ele, mas a religião dele diz que esse momento você tem que parar tudo. E ele parou. Talvez não calculou bem que hora que era o voo, talvez atrasou, talvez tentou ficar no banheiro, não deu, não sei. O que eu estou querendo dizer é que às vezes você encontra algumas questões que nós, como cristãos, e eu não sei você, né? Eu sempre tento falar o que eu sinto e o que eu tento ensinar para os irmãos, mas eu não consigo dizer o que você pensa,
e nem mudar você. Mas não tem sentido, e eu tenho orado todo dia por isso, não tem sentido fazer tanta coisa só para ficar fazendo. Sabe aquele negócio? Eu trabalho para Deus. Você conhece Ele? Não conhece. E isso incomoda, por quê? Fica tudo muito como é no mundo. Eu preciso ter recompensas, eu preciso ter reconhecimentos, eu preciso usar os padrões do mundo. E a igreja atual, eu digo até nós muitas vezes não pensamos como Deus quer, pensamos como o mundo rege. O que o mundo diz que é bom? Se a gente tirar essas cadeiras e vamos assistir o culto de pé, quem ficaria? Mas eu estou cansado, mas tem uma religião que eles cultuam de pé, ou de joelho. Não tem cadeira dentro da sua casa de oração. Se não tiver ar-condicionado, não dá para fazer o culto. Teoricamente, não precisava ter banheiro na igreja. Teoricamente. Porque a gente vai para a questura e a gente fica 5, 6 horas lá e não vai no banheiro. Eu já tive essa situação. Você não pode sair da fila. E a gente fica na igreja o máximo explodindo 3 horas. Explodindo, vai. E quando fica 3 horas, a gente reclama porque ficou 3 horas. Perceba, essa é a parte que nós precisamos olhar. Nós não sentimos aquela verdadeira alegria de dizer, você está salvo. Você vai para o céu. Você tem a presença do Espírito Santo. Ele está com você todo dia. Aí nós às vezes viramos espirituais de uma parte e não cumprimos aquela básica. E nós precisamos se preocupar. Porque Deus não mudou nada. Cristo não mudou nada. Os ensinos estão sendo interpretados como se não fossem o que Deus pensa. É muito difícil você falar, Deus disse assim. É muito complexo dizer assim diz o Senhor. E tem muita gente brincando. Tem pessoas que vão fazer as coisas e falam, não, mas Deus me falou. Isso até me assusta. Porque depois dá tudo errado e não foi Deus não. Eu tive uma conversa com o irmão e eu falei assim para ele assim, mas não foi Deus que falou? Ele falou, foi não, eu me enganei. Só que no dia que ele falou para mim que foi Deus que falou, eu falei, tem certeza que foi Deus que falou? E ele falou, tenho. Por quê? Era do agrado dele. E nós temos essa dificuldade. E esses estudos, eles são para que eu, Valdomiro, não fique só sendo pastor de uma igreja, mas seja um filho de Deus. Para que você que vem aqui dentro possa dizer assim, eu preciso compreender, eu preciso saber o que está acontecendo. E a dificuldade qual é? Porque eu não faço isso. E nós estamos tentando provar que sem ir na escola, nós vamos ser engenheiro. Nós estamos tentando provar que sem ler nada, eu vou ser o melhor profissional. E não dá certo. Não dá certo. Nós temos que ler todo dia a Bíblia. E não pense que é uma coisa que é hoje. Se eu ficar 6 dias sem vir no culto, e sem frequentar e sem ler nada, eu acho que eu desvio. Porque nós somos ruins por natureza. Por isso que é uma coisa diária. Você olha Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí a gente ora, a gente não ora. Vou tentar pegar o geral. Nós viemos no culto. Temos essa oração inicial que não pode demorar muito. Temos a oração que é tudo rápido. E a gente não se preocupa de não falar, peraí, o que eu estou fazendo? O Evangelho transforma, está escrito que transforma. Por que eu não estou sendo transformado? Por que eu não estou Porque é o que eu estou falando, não adianta eu me inscrever aqui nessa academia e nunca ir lá. Não adianta também eu ir lá e ficar lá assim, ó. Alguém vai falar, eu vejo saindo da academia todo dia e está gordo. Mas eu estou lá o quê? Só olhando. E nós temos vivido assim, espiritualmente. A gente entra, escuta algumas coisas, até diz glória a Deus.
Tem hora que a gente fala, que palavra, hein? Meu Deus. Mas isso não muda a gente. E é isso que nós temos feito. Por isso que nós falamos de arrependimento, quando a gente falou, de uma forma a entender o que é isso. Nós falamos de fé, com o que é fé. Porque nós estamos mudando o significado de fé. Todo mundo aqui tem fé, mas está todo mundo duvidando que Deus vai abençoar. Está todo mundo se matando durante o dia, com briga, com raiva, com ódio, por causa de coisas que vai passar. E nós dizemos o quê? Nós temos fé. E aí nós vamos falar de perdão, que é muito sério. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele traz uma indicação que nós não somos capazes de fazer isso sozinhos. Nós não temos como perdoar uns aos outros sozinhos. Quando ele diz, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amáveis e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Olha só, tem uma referência. Basta eu ver do que eu fui perdoado. Só que, já pensou Deus expondo aqui o que a gente já fez? Já pensou? Hoje, esse dia de hoje, vou pegar o diácono Adriano. Hoje, nós respeitamos e dizemos, é um homem de Deus, está em crescimento ministerial e etc. Se a gente visse, e se a gente tivesse acesso a um vídeo com o que o Adriano fez antes de se converter, alguns irmãos iam falar, toma cuidado, hein? Fica atento. Ou não ia? Ia. Mostrasse um vídeo meu lá antes de se converter, falasse, cara, é pastor, misericórdia. E o texto diz que eu e você, se olharmos para nós, identificarmos do que Ele já nos perdoou, nós começaríamos a suportar uns aos outros. Nós começaríamos a perdoar uns aos outros. Falei, esse irmão está errando tanto, mas Deus também já me perdoou tanto. Eu lembro quando era eu. Perceba? Só que ele diz, revesti-vos. E aí no versículo número 14, ele dá o revestimento que vai transformar tudo isso ser capaz. Quando ele diz o seguinte, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da maturidade. Aqui perfeição não é de sem defeito, é maduro, sabe discernir, sabe enfrentar os momentos, sabe olhar, sabe se colocar na posição certa, na hora certa, no momento certo. Só que se eu não me revisto disso, eu não consigo suportar o irmão, eu não consigo perdoar o irmão. Então nós vamos continuar. E para quem não se lembra, assista o outro vídeo que tem uma explicação lá do que significa perdão. Nós falamos sobre perdonar e de perda, intensidade, donar e de doar. Nós falamos que todos nós precisamos de perdão, nós tivemos esse argumento. Nós falamos sobre o perdão, que ele é condicionado ao arrependimento. Se não tem arrependimento, não é possível perdoar. Então nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Nós falamos que o perdão, ele é uma iniciativa de Deus e não nossa. Nós falamos que tem um chamado de Deus para que a gente possa perdoar. Foi onde nós lemos, antes de terminarmos o culto, na quarta-feira passada, onde nós lemos quando Jesus diz que quando eu estiver orando, quando você estiver orando, que momento sagrado. Lembrei que tem problema para resolver. Olha lá que diz o texto de Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, o que está escrito lá? E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Como é que eu posso orar se eu não perdoo, irmãos? Para de orar, irmãos.
Não adianta orar não, não adianta. É uma coisa que a gente não se preocupa. E nós falamos até um pouco sobre isso, mas andamos um pouco avante, porque aí Jesus vai deixar sobre essa questão desse convite e da importância da gente perdoar, quando ele traz a parábola que nós conhecemos do credor incompassível. E hoje eu atualizei os dados em números, porque eu fiquei curioso, fui fazer conta hoje, fiquei fazendo muita conta hoje, para descobrir quantos euros, porque já que nós mexemos com euro, quantos euros seria necessário, quanto tempo nós aqui, italiano, considerando a renda italiana, para trabalhar. A Bíblia diz que tinha um homem que ele foi chamado pelo rei, porque o rei começou a fazer conta e falou: Luciano me deve 10, Giovanni me deve 20, isso não é nada, Adriano já me deve 2 milhões, eu tenho que conversar com ele, Neia me deve 1 bilhão, preciso conversar com ela, e ele começou a chamar. Aí diz que apresentou um que devia 10 mil talentos. Um talento era 6 mil denários. Um denário era um dia de trabalho. Para ganhar um denário, isso nós estamos falando das guardas romanas, eles iam ter direito a ganhar um denário. Aquele homem devia 10 mil talentos. Um talento era 6 mil denários. E diz que ele foi chamado à presença do homem, do rei. E quando ele chegou, ele falou: ó rei, sê compassivo para comigo, que tudo eu te pagarei. Não é um pedido lógico, e vocês vão ver por que não é lógico. Não é um pedido verdadeiro, é um pedido de desespero. Por quê? Se ele não pagasse, ia se pegar ele, a esposa, os filhos, ia ser tudo escravo. E naquele momento ele estava defendendo quem? Ele. E nós, quando temos que defender nós, irmãos, os tímidos perdem a timidez. Você chama um irmão aqui, ele não sabe nem falar. Quando chega ele não sabe ler nada. Quando pega uma boleta de gás que chega 3 vezes mais, ele fala: não, peraí, isso aqui está errado. Vira até economista. Por quê? Defendendo o seu. E nós temos essa dificuldade. Só que ele foi tão humilde, ele foi tão reverente, que diz que o rei olhou para ele e falou: está perdoado, vai embora. Aí ele saiu o quê? Todo alegre, foi perdoado. Chegou no caminho, ele encontra um conservo, que devia para ele 100 denários, 100 dias de trabalho. Aí, usou a mesma expressão que ele: ser compassivo para comigo, que tudo eu te pagarei. O que ele fez? Não. Você vai ficar preso até que você pague tudo o que você me deve. E aí, para os irmãos terem dados, se fosse hoje, ele teria uma dívida de 60 milhões de denários. Isso em conversão de dia, porque aí você tem que fazer uma conta matemática baseando, daria 350 mil quilos de ouro. Isso em euro, daria 3,27 bilhões de euro. Para ele trabalhar e ganhar esse dinheiro líquido, trabalhando para pagar, trabalhando sem comer nada, sem comprar roupa, sem pagar aluguel, sem pagar boleta nem nada. 156 mil anos. Então, era impossível. Por que Jesus está contando essa parábola? Por que Jesus está sendo uma pessoa que exagera na comparação? O que a gente entende? Era uma dívida impagável. E ele
recebeu o perdão dela. Só que ele, na hora de transmitir um pequeno perdão, ele não foi capaz. E nós vivemos assim, irmãos. Tem pessoas que matou, tem pessoas que estruparam, abusaram, se converte e está na igreja. Aí sucede algum probleminha com ele, que alguém falou mal dele. Aí a gente fala, deixa para lá, rapaz. Não! Não! Perceba, nós somos assim. Nós vivemos um tempo de um cristianismo que só tem letras. Falta atitudes. E Jesus deixou escrito para a gente ler, refletir, aprender e, melhor, não deixou eu e você para ir no braço da força e fazer. Disse, eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo. Ele vai ajudar vocês, ele vai instruir vocês, ele vai consolar vocês. Vocês não terão sozinhos. E quando vocês falharem, calma, não vão morrer, porque ele vai estar junto ao Pai, intercedendo com gemidos inexprimíveis para vocês continuar. Só que nós não fazemos o que o texto diz. Quantas pessoas nós, se tivermos oportunidade, nós paramos ela hoje? Quantas pessoas vão falar, não, enquanto não pagar tudo que deve, não sai. Perceba? E aí, na minha curiosidade, eu fui ver quantos por cento, porque é bom, né? Quantos por cento daria em comparação a dívida dele com a dívida do amigo dele? Não dá nem 1/1000 de 1%. Na conta, na calculadora, dá 0,0001,67%. A dívida que ele tinha que perdoar não representava nada em comparação com a dívida dele. E o texto vai dizer que quando os amigos viram, falaram, mas peraí, esse daí não é aquele que acabou de ser perdoado ali, uma dívida que era impagável? Fala, sim. E ele não perdoou esse homem, não. Vamos lá contar. Foram lá e contaram. Aí tem uma sentença do rei que é difícil. Falou, agora você vai ficar preso até que você me pague. Isso quer dizer o quê? Acabou. E a gente às vezes não quer perdoar alguém. Isso é fácil, pastor? Não é, irmãos, porque até sacode a alma dependendo do que você tiver que perdoar. Ou não é verdade? Até tremece assim, ó. Aí a gente fica numa briga, será que isso é de Deus? Não, esse negócio. Aí a gente vai em outras religiões para ver o que fala sobre perdão. Aí lá tem uns que falam assim, olho por olho, dedo por dente. Aí a gente prefere. Aí a gente fala, gostei dessa daqui, ó. Existe um texto em Mateus capítulo 5, versículos 43. Vamos ler? 43, 44, 45. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha aqui. Ouvistes que foi dito. Olha só. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí lá vem Jesus. Quer ser cristão? Segura a onda. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que... Eu vou parar de ler. Vamos parar de ler. Eu não quero continuar lendo não, porque fica dando aquelas palpitadas dentro do coração, e o Espírito Santo falando assim, você serve a qual Cristo? Ou não fica não? Qual que é o Cristo que você serve? Porque ele não ensinou isso aí que você está fazendo não. Ele não ensinou você sair por aí defamando até quem merece ser defamado. Ali está mandando amar o inimigo. Ali está dizendo não maldizer o maldizente. Fazei o bem aos que vos odeiam. Às vezes para ajudar alguém, eu vou falar de mim, alguém fala assim, pastor, mas nem é da nossa igreja. Eu falo, ai, sai daqui, ô capeta. Orai pelos que vos maltratam. Isso aqui era a diferença da igreja, irmãos. Era, e a gente falou aqui de Estevão, era a diferença. Os caras estão matando ele. Aí hoje a gente está pedindo, né, no Brasil, que as igrejas viraram uma politicagem terrível naquele país nosso. Aí as igrejas viraram palanque de político, falando que vai abençoar a igreja. Quem vai abençoar a igreja? Quem abençoa a igreja é Cristo. Quem abençoa a igreja é o Espírito Santo. O governo pode nos matar, mas nós vamos orar por esse governo, porque eles precisam se converter.
E eu não estou dizendo que tem que fazer a parte certa não, hein? Por favor. Não estou falando para você votar em coisa errada, em comunista, em ladrão, não, vote direito. Mas dentro do âmbito da igreja, nós estamos aqui para falar de outra coisa. Nós estamos aqui para falar do amor, da verdade que Ele deixou para nós. Aí continuando lá, cadê? Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Qual que é a motivação do ato que o Senhor me ensinou? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. É um convite de Deus para nós. Sabe o que nós como cristãos deveríamos começar a compreender? Eu sou um Cristo ambulante. E nós não vemos, é preocupante, irmãos, porque vai soar uma trombeta, e eu como pastor devo aprender isso, devo praticar isso. Você como cristão, e não adianta a gente ficar com esses negócios de querer sentir espinho na espinha, não, arrepio na espinha, não. A gente tem que sentir mesmo, é o toque do Espírito Santo nos constrangendo. E aí, como é que eu faço? Porque não dá, aí você faz o quê? Como é que eu faço? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas se eu não tenho comunhão com Ele, quer fazer um teste? Hoje é quarta. Vamos ver, Santa Ceia é domingo, hein? Faz um teste. Para de assistir tudo que não é gospel. Pega um maratona, só filme gospel. Começa a ouvir só hino. Para de ouvir música do requebra, do deita, do rebola, do para. Não faz nada que não convém. De visual, auditivo e de localidade. Veja como você vai estar na Santa Ceia domingo. Faça um teste. Faça um teste você. Você vai chegar aqui e dizer assim, glória. O pastor fala, paz do Senhor. Você fala, eita, senti até um arrepio nessa paz do Senhor. Por quê? Foi o pastor que deu? Não, porque ele falou o nome do Senhor. E o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Aí você fica vendo Deus em tudo. Só que a gente está forçando. Como eu falei, eu quero ser engenheiro. Está lendo o livro? Não, não vou ler não. Eu vou passar só assistindo as aulas. Não vai passar não, rapaz. Tem que ler, tem que estudar. E a gente está provando que sem ler Bíblia a gente consegue ser cristão. Não consegue. Sem oração, não consegue. Sem o revestimento do Espírito Santo, não consegue. E para isso eu vou ter que entender que tem um convite do meu Cristo dizendo, ei, para que você seja o filho do Pai andando por Torino, ora por quem está te perseguindo. Não fala mal de quem fala mal de você. É difícil, não é? Mas existe um Cristo que nos deixou o Espírito Santo. Então a gente tem essa realidade nossa, que quando eu peco, Deus vai com Deus. Agora ela vai online, irmãos. Até que Vaso é longe. Se ela perder esse trem, aí todo mundo lembra da música. Ei, glória a Deus. Quando você pecar, eu vou me lembrar que Deus é justiça. Quando eu pecar, eu vou me lembrar que Deus é misericórdia. É o texto. O cara foi perdoado de tanta coisa. E você, irmãos, nós já fomos perdoados, irmãos. Não vamos longe não, hoje, hein? Quanto perdão hoje, hein? Quanta raiva nós sentimos hoje, hein? Quanta vontade de chutar o balde hoje, né? Quem teve hoje aquela vontade de fazer assim? Tinha o nosso irmão aqui que falava assim, que vontade de latir. Ele falava que você tinha vontade de latir. Estou com vontade de latir hoje. Falei, então late. Uau. Mas não resolve não. Agora a oração resolve. Existe um convite de Deus para nós. E Deus quer que a gente possa aprender isso. E existe também uma coisa no perdão que a gente deveria aprender. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Tiago, capítulo número 5, versículo 16. Vamos ler? Tiago, capítulo de número 5, versículo 16. Porque isso não é só questão espiritual, irmãos, é física, é emocional. O texto diz o seguinte:
confessai as vossas culpas uns aos outros. Rapidinho aqui, olha para mim. A gente vai no psicólogo, todo mundo aí que trata disso. O que é que eles falam? Por que a gente vai lá? Para falar, ué. Tem um negócio chamado lá o divã, não é isso? Você deita no divã. Eu fui só uma vez para ver como funcionava, porque eu não sou muito acordo, né? Eu tenho meu filho Diego, cunhado, que é psicólogo. Até brinco para ele, eu falo assim, me trata, por favor. E ele fala, mas eu não posso tratar a família. Eu falo, então vem aqui na igreja para você ajudar os irmãos. Mas o que ele faz durante o curso dele, irmãos? Ele lê milhões de livros, aprende técnicas de estudos para ouvir e definir o teu problema. Só que, muito antes de tudo, o conselho bíblico já era para a gente fazer isso entre nós. Ô Giovanni, vou confessar minhas culpas para o meu irmão. Ele confessa, nós estamos tirando aquilo de dentro. Nós estamos confessando um para o outro. Hoje ninguém tem coragem de fazer isso, não. A gente falar, no outro dia já está no status um versículo para nós, não é isso? Ou não é isso? É ou não é? Aí a igreja está doente. É pastor, mas está com depressão. E é difícil ser pastor, porque você não pode falar com ninguém. Os irmãos podem falar tudo para mim, eu não posso falar nada para os irmãos. As irmãs falam assim, se o pastor está assim... Mas Jesus disse que quando eu estiver apertado, é só entrar no quarto, fechar a porta e falar com ele. Mas existe uma comunhão que deveria ter na igreja que está se perdendo. Por falta de perdão. Porque tem irmãos que não sentam do lado do outro. Tem irmãos que não gostam do outro porque ouviu falar coisas do outro. Eu não te conheço, mas ouvi a irmã falar de você, não quero nem ficar perto. Olha o nível que está a igreja. A igreja santa, lavada. E ela continua. Estou falando da instituição, entenda o que eu estou falando. E aí o texto diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Não para comentar e orai. Estou aqui, eu e o Giovanni, ele vai falando para mim, eu vou falando para ele, vamos orar. Irmãos, não tem sentido a gente querer que o outro caia. Não tem sentido ouvir o irmão falar que está adulterando e falar, sai daqui, ó, seu pecador. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. E é isso que incomoda, a gente não entender o que Cristo quer para nós. A gente fica caminhando como cristão, mas que não tem nada de cristão. Aí nossas atitudes não mudam. Por quê? Só mudo quando eu estou cheio. Enquanto eu não estiver cheio, eu não sou capaz de dizer não para o pecado. Mas quando eu estiver cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, eu só vou para onde o Espírito Santo quer. Aí ele diz, orai uns pelos outros. Para que fique doente. Para que? Repitam comigo a palavra, está escrito ali, vamos ler todos. Para que? Sareis. Bom trabalho. Agora vai tudo online, não por isso que é bom online, ó. Os irmãos têm que trabalhar, assistem um pouco ao vivo e carregam online no bolso. É isso aí, glória a Deus por isso. Isso sara. Confessar os pecados sara. Aí o diabo diz para nós, confessa não, confessa não. Aí tem um monte de gente dentro da igreja cheio de pecado dentro. Aí escuta uma conversa e fala, será que é de mim? Será que alguém ficou sabendo? Será que Deus está revelando? Aí ele fica pensando para quem que ele falou, para ver se aquela pessoa conhece alguém da igreja. Aí fica assim, ó, isso é falta de paz, hein? Pecado confessado perde peso. Perde peso. Vou dar um exemplo comigo, tá bom? Eu briguei, dei 3 socos numa pessoa ali. Aí, cheguei aqui na igreja e falei, irmão, fiquei de perdão, porque fiquei nervoso. Briguei ali, dei 2 socos, 3, né? Falei, dei 3 socos ali na pessoa e eu pedi perdão para ele, já está tudo certo. Errei como homem, os irmãos me perdoam. Os irmãos querem que eu continue como pastor, se eu não quiser também eu saio. O que é que vocês pensam? Não, pastor, está perdoado, continue, é falha humana. Ok. Aí alguém chega em você e fala assim, está sabendo do seu pastor? Sim. Ele deu 3 socos numa pessoa, pediu perdão, já resolveu. A pessoa foi até lá na igreja, falou que perdoava ele e está tudo certo.
Ah, é? Ah, desculpa, vou atrás de outro. Agora você está tudo escondido. Confessai uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E aí nós estamos deixando de ser curado pelo simples fato de não perdoar uns aos outros, de não confessar uns aos outros, de ficar escondendo pecado dentro da gente, porque a gente não quer. Ai, mas se eu conto, não perdoa, não confessa, e o diabo vai ganhando força, 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 e quando vai ver você está morto dentro da igreja. Não sente mais nada. Às vezes não sai por vergonha. Às vezes não sai porque fala, eu vou para onde? Se eu sair, vão falar que eu saí. Aí começa a vir o mínimo possível. Só vou quando der mesmo. Aí começa a achar trabalho, começa a achar visita, começa a achar hora extra, começa a achar longura para pagar trabalho. Olha, tem um trabalho lá em Milão, é esse mesmo. A gente vai fazendo de tudo para ficar sem tempo de congregar. Porque o diabo vai te falando que você aqui é um risco para você. Você lá é um risco, alguém pode descobrir. Confessemos uns aos outros, irmãos. E entenda o que eu estou falando. Não sai por aí falando da sua vida para qualquer um. Não é isso que eu estou falando. Tem que ser alguém de oração que você conhece. E eu acho que aqui nós temos bastante gente que dá para confessar, que dá para conversar, que dá para abrir o coração e dá para ser ajudado. Então, se a gente quer ser curado, a gente precisa perdoar. E aí tem dados de órgãos que não são cristãos. A OMS declara que mais de 50% dos problemas crônicos, eles são derivados de problemas psicológicos, emocionais, ódios que ficam dentro, raivas que ficam dentro. Aí gera perda de cabelo, gera engorda, as pessoas começam a engordar, as pessoas começam a sentir dores, as pessoas começam a ter problema no coração, problemas cardíacos, problemas nos pulmões, começa a ter cálculos renais, começa a ficar doente, porque dentro tem, isso está comprovado. Aí a gente sabe disso, tem um conselho da palavra e a gente não perdoa, porque o orgulho mantém a gente numa posição que eu já fiz o que tinha que fazer. E a gente aprendeu aqui que perdoar é deixar ir embora. Deixa aquele negócio ir embora. Ai, ó, sai. Tem coisa que vai querer insistir, mas você tem que continuar na sua posição. Então, se a gente quer ser curado, irmãos, a gente precisa ser tocado pelo Senhor. E aí Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, o apóstolo Paulo, quando ele fala àqueles irmãos, ele traz um conselho. E eu quero ler com os irmãos, vamos ler o 31 e 32, que dá para a gente já ter uma boa compreensão. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vocês. Antes, volta ali na amarra, volta lá por favor. Volta aqui. A amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia tem que ser. Está descontrolado, meu filho? Fala, isso aqui da Bíblia diz que eu tenho que tirar isso. Como é que eu faço, meu Deus? Oração, jejum, Espírito Santo vai te ajudar. Se reveste de toda a armadura de Deus. Cólera, meu Deus, estou irado, né? Se eu pego um hoje, né? Assim? Ai, se eu pego um hoje, queria encontrar aquela pessoa, porque aí eu descarrego nela. Tira. Só que a gente quer fazer. O conselho é esse. Quer ser curado, irmão? Olha o versículo número 32. Antes, ao invés disso, né? O antes ali, ao invés disso, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Ô Giovanni, desculpa, errei com você. Tá bom, pastor, de nada. Ô pastor, errei com você. Tá bom, Giovanni, de nada. Olha que coisa boa. Vai indo, vai indo, perdoando uns aos outros e sempre tendo uma referência. Eu digo que sou cristão, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós temos um modelo a seguir. Nós temos um modelo a praticar. E aí, temos hoje uma igreja doente.
E eu não estou falando de coisas normais. Estou falando de doenças de alma. Raiva lá dentro. Gente que diz, eu não perdoo. Esse pastor fala porque não foi com ele. Não é assim? Quem nunca falou isso? Não foi com você? E eu entendo. E eu não digo que é fácil. Mas eu digo que quando a gente cumpre o que a palavra ensina, o Espírito Santo vem sobre você. E você é capaz de dizer, eu te perdoo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 50, versículos 19 ao 21. Vamos ver? Irmãos, nos avisos eu esqueci de falar, né? Depois do culto tem aquela ajuda que a gente está fazendo para as irmãs. Tem alimentação, tá bom? Não sei quanto que é, os irmãos se informem ali. É para ajudar, então, se você puder, ajude. É macarrão à bolonhesa, penso eu. Acharam? Eu colei Gênesis, capítulo de número 50, versículos 19 ao 21. Gênesis 50. E José lhes disse, não temais, porque porventura, olha o que José vai falar. Depois eu trago o contexto aqui, porque se alguém não lembra. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Olha lá. Vós bem, olha o que José vai falar para os irmãos dele. Vós bem intentastes mal contra mim. É verdade, vocês fizeram mal mesmo. Me machucaram. Porém, Deus tornou em bem. Para fazer como se vê neste dia. Para conservar em vida a um povo grande. 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. O que acontece ali? Jacó está para quê, irmãos? Está para morrer, né? Está chegando o dia dele morrer. Os irmãos com peso, isso é consciência. Fazia muito tempo que eles tinham feito aquilo com José. Eles já estavam com José. Só que eles pensavam o seguinte, José não matou nós ainda por causa de papai. Porque tem muita família esperando o pai morrer para dividir a herança, para corromper, para fazer um monte de bagunça. Eles pensavam assim, quando o papai morrer, eles tinham uma culpa. Aí José chega e fala, ei, eu já perdoei vocês já. Eu estou vivo. Vocês queriam que eu tivesse morto? Eu estou vivo. Você queria me prejudicar? Eu estou vivo. Fica tranquilo. E nesse dia se vê o que aconteceu. Deus transformou o mal que você tramou para mim em bem. Olha que coisa, irmão. José também foi curado. Se lembra quando ele viu os irmãos? Ele chorou o quê? Amargamente. Ele gritou. Todo o Egito escutou ele gritando. Por quê? É difícil. Você privou eu de viver com o papai. Vocês me privaram de ver a família crescer. Vocês me privaram de almoço em família. Vocês me privaram de felicidade. Eu fui vendido, eu fiquei preso, eu fui acusado de abusar sexualmente de uma mulher. Tudo por causa de vocês. Tem mais motivo do que esse para ficar traumatizado para sempre? E tem crente que não fala com o pai, tem crente que não fala com a mãe, tem crente que não fala com o irmão, tem crente que não fala com o primo. E tem crente que muda de igreja odiando os irmãos que deixou na outra igreja. Vai tudo para o céu. Céu da onça. Da boca, né, irmão? Já basta de ditado aqui. É o céu da boca da onça. Os irmãos estão se lembrando da flor de Ló de quarta-feira. É pão de Ló. Então, se você hoje quer ter cura, perdoe. É um processo? É, mas ele tem que começar. Quer saber se você perdoou? Quando você começa a parar de falar. Tem gente que diz que perdoou, mas toda vez que tem oportunidade fala. A gente tinha uma pessoa que um dia a gente falou para ela assim, para de falar disso. Para de falar de todo exemplo.
Todo exemplo, rapaz, para de falar disso. É como se todo culto eu viesse aqui e falasse, não, colocaram eu para dormir no galinheiro, colocaram eu para... Não, pastor, já falou isso uma vez, para de falar disso. É porque não perdoa. Aí aquilo parece que é um desabafo, entendeu? Quando você tirar de você isso, você vai ver que você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Então, se você quer ser curado, perdoe. Agora uma pergunta, eu tenho tempo? Tenho, acho que dá. Perdão e reconciliação. Porque isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Porque é o que acontece. Matei a vaca do Giovanni, lá no curral. Aí fui lá e falei, perdão. Ele falou, perdoe. No outro dia eu estou lá querendo tomar café com ele. Ou não é assim? Ou não é assim que as pessoas fazem? Elas pegam aí um dinheiro que você estava guardando para viajar, fala que vai devolver no outro dia, pega o seu dinheiro, não devolve, não te atende. Quando você encontra com ela na rua, ela fala, você não é crente? Perdoa, tá bom, perdoa. No outro dia está na sua casa pedindo mais dinheiro emprestado. Ou não é assim? Um fingimento e querendo se aproveitar que o outro disse que te perdoa. Não é assim. Existe um texto em Romanos, no capítulo 12, versículo 18, que tem uma informação que ela pode nos trazer entendimento. Porque a restauração, ela leva um pouquinho de tempo, mas o perdão, ele vai curar já. O perdão cura. Aí aquilo vai ter que ser o quê? A Bíblia diz o seguinte, ó, quem se arrependeu deve gerar fruto digno de arrependimento. O que é isso? Tem que demonstrar. Roubei toda a cidade, me converti e estou na igreja. Tá bom, filho. Só que ninguém confia em você aqui. Você era ladrão? Se você se arrependeu, você não liga de ser chamado de ladrão. Você fala a verdade, eu era, mas não sou mais não, hein? O tempo prova que você não era. Porque tem gente, irmãos, que só vai ficar bem aqui na igreja enquanto tiver uma ameaça lá fora. Quando a ameaça sumir, eles voltam. Olha o que diz o texto. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Quando for da parte sua, tenha paz. Depende de você a paz. Então faça paz. Então quando você perdoar alguém, é que você já não fala mais dela. Você não difama ela. Só que você não precisa estar colado com ela. Você respeita ela. E com o tempo, aquilo vai sendo restaurado. Não adianta querer achar que aqui é feitiçaria. Em 5 dias trazemos o amor. Pague e se não der resultado, devolvemos o dinheiro. Quem nunca viu esse cartaz? Trazemos o amor de volta em 5 dias. Demônios falando e tem gente acreditando nos demônios. É preciso entender. Se você feriu alguém e alguém está falando mal de você, você não deveria ficar raivoso com ela. Não. Está falando com razão. Eu errei muito, cara. Mas eu já pedi perdão, então ela falou que me perdoou. E eu estou tranquilo. Vou orar por ela para ela poder também me perdoar. Quem se converteu de verdade, não sei se tinha alguém aqui que aprontou muito. Eu fui uma das pessoas que quando eu vim para a igreja, muita gente me ofendeu muito. Por que eu fiz? Quando eu fui para a igreja, tinha pessoas que eu tinha ferido bastante, ok? Então eu fui até elas e fui falar que eu tinha virado crente. Essa era a expressão, agora eu sou crente, queria pedir desculpa porque eu errei muito com você. Alguns falaram, me xingou, teve um lá que falou assim, vai lá para aquele lugar lá. Passou-se o tempo. Aquelas pessoas viram que aquilo era real. Aí eles me procuraram. Me lembro que uma vez eu entrei num ônibus que tinha uma pessoa que eu não tinha conseguido acertar as coisas. Entrei num ônibus, terno e gravata, Bíblia, domingão à tarde, solzão, todo crente, magrelo, parecia um pau de magrelo, o terno maior porque era ganhado, caindo para trás assim, ó. Quando eu vi a pessoa, irmãos, fiquei branco.
Que ela falou, você, queria falar com você. Eu queria descer do ônibus. Porque eu falei, vai fazer o quê? Um escândalo. Porque o diabo, quando ele quer acusar a gente, fala, é crentinho, não é assim? Olha o crente, começou a falar, você é crente, sai que é o diabo. Mas você não vai na igreja? Corre, irmão, corre que é Satanás. Olha lá, diz que é crente, é Satanás. Aí eu fiquei branco, tinha catraca, tinha que passar, eu quase não passei, fiquei ali meio suando, pensando, o que é que eu respondo, muito rápido. Aí passei, aí o primeiro amor é maravilhoso, né? Aí eu já passei a catraca, falando, eu queria te pedir perdão. Não é todo mundo escutando, irmão, na frente de todo mundo, estou nem aí não. É melhor eu pedir perdão do que ela fazer um escândalo aqui, ué. Eu falei, eu queria te pedir perdão, porque eu errei muito com você, mas eu mudei minha vida. Aí ela olhando para mim, falou assim, eu sei, e eu quero te dizer que eu te perdoo. Aí ela me abraçou ali, todo mundo bateu palma no ônibus. Eu fui para a igreja, irmão, aquele dia voando. Cheguei na igreja com autoridade, assim, ó. Por quê? Porque quem erra não pode querer respeito de quem foi humilhado. Você tem que pedir perdão. Não, mas eu pedi e não tem problema. Você não tem que controlar o outro, você tem que controlar você. É você que errou, vá pedir perdão. Mas não quer me perdoar. Ore, não fale mal e vá orando. Quando você produzir frutos que são dignos de arrependimento, a pessoa vai falar, mudou mesmo. Aí você sai de uma pessoa ruim para um testemunho vivo que Deus tem poder de transformar. Mas é possível ter essa maturidade. E aí tem um texto que eu queria ler com os irmãos. Abra sua Bíblia aí. Provérbios capítulo 4, 23. Todo mundo conhece. A gente precisa guardar o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós não temos guardado o nosso coração. O coração, ele é abastecido com o que você vê e ouve. Tanto que tem um ditado que diz que o que os olhos não vê, o coração não sente. E é verdade. Você ama um marido ou esposa até aquele dia. No dia que você soube que foi traído, mas não amava ontem? Amava. Mas a traição vem e faz o quê? E estava traindo às vezes há 50 anos, né? Antigamente tinha isso, o cara morria, chegava no velório a outra família. Tinha isso. Só que ninguém percebia. Aí toda a história da pessoa que estava chorando, a outra parava de chorar na hora, as mulheres. Parava de chorar na hora. Safado, sem vergonha. Graças a Deus que morreu. Perceba. Por isso que nós deveríamos guardar o nosso coração. Tem coisa que você não precisa saber não. Só vai te ferir. Tem coisa que você não precisa olhar não. Só vai te machucar. E nós vivemos um tempo que a gente não guarda o nosso coração. Guarde o seu coração. Guarde ele de uma forma a você ter uma vida melhor. A ter uma vida melhor. Nós temos Paulo, que teve uma briga com Barnabé. Todo mundo já leu esse versículo? Paulo brigou com Barnabé, irmãos. Escândalo na igreja. O texto diz, tiveram não pequena discussão. Você está errado, Paulo. Eu não levo esse menino comigo. Ele me abandonou lá. Eu não levo João Marcos. Eu não levo. Se você não levar, eu não vou com você. Então vai para o outro lado. Desse jeito, estou falando, lê o texto. Tiveram não pequena discussão. Tanto foi forte a briga, que foi um para o lado e um para o outro. Quando você viu Barnabé falando mal de Paulo? Quando você viu Paulo falando mal de Barnabé? Nós não precisamos caminhar junto para dizer que temos paz. Nós não precisamos caminhar juntos para dizer que se perdoamos. Agora é um dizendo que eu te amo, aí quando você vai para lá, está um metendo pau no outro, um querendo mal do outro e desejando mal do outro, que não dá para se compreender. Só que Paulo vai corrigir o que fez, porque Paulo depois viu que errou. Está lá e falou assim, traz João Marcos, porque ele é útil para a obra que o Senhor tem. Perceba, João Marcos tinha errado, em um momento lá da missão, ele falou, não vou para o culto hoje não, vamos expressar aqui. Mas está precisando muito de você hoje, já é um dia que está desfalcado, quero você lá, eu não vou.
Vamos imaginar aqui que tem alguém, né? Aí a gente começa a falar, não, mas ele não veio só porque não podia, não, abandonou a gente. Depois que você chegar em casa, você lê Atos 15 e dá uma lida lá em casa, que você vai ver que Paulo vai depois corrigir. Coloca aqui 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 para mim, por favor. 2 Timóteo 4, 11. Acharam? Só Lucas está comigo. Olha lá. Toma Marcos e traze contigo, porque me é... Olha. Vamos ler Atos 15? Coloca ali Atos 15, 36. Porque quem às vezes não tem um hábito de ler, fica sem entender o que está acontecendo. E aí a gente acaba. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. 36, 37. E Barnabé, olha, aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Olha o que está escrito ali, irmãos. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Nossa, irmãos, que briga feia danada, hein? Vai embora, eu não quero falar. Não, vai embora. Pense. Nós não estamos à parte da vida humana. Nós não estamos à parte do erro. Mas nós temos como errar e depois corrigir o erro que cometemos. O problema é que a gente erra e quer viver a vida toda errada dizendo que tem um Espírito Santo. Barnabé, volta, eu não li a parte do Barnabé. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Olha o 40, só para a gente terminar. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus. Vai ver que foi por isso que Paulo tomou uma surra lá. Vai ver que foi por isso. Silas pegou o cara que estava errado, irmão, por isso tomou uma surra. Vai ver que foi por isso que Silas apanhou um pouquinho lá na cadeia, lá, né? Brincadeiras à parte, se a gente quiser ser perdoado, nós precisamos perdoar. E se a gente perdoou alguém, a gente tem que entender que tem um processo. E se você perdoou, você não fala mais mal. Se você perdoou, você não denigre ela, você protege até, para que você tenha paz com ela. É importante a gente ter isso. A gente, semana que vem, continua, porque o tempo foi muito rápido. A gente vai falar por que a gente deve perdoar e como perdoar. Amém? Quarta-feira nós vamos falar por que perdoar e como perdoar. Porque existem pessoas fazendo tudo errado. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.